trabalhar. Onde é que você trabalha mesmo? Trabalho num hotel, mãe. Eu tomo conta da parte financeira deles. I'm Maurice. I'm Lorenzo. Where's your accent from? Brazil. I'm here on a tourist visa. I can't really work, but I need the money, so... There's a full moon party on the beach. You wanna come? You're young, you're handsome. You can go anywhere, you can do anything. The only place I could actually go is home. And, I don't want to. I'm not afraid of being alone. So what are you afraid of? God? God? I said too many lies already. To too many people. Boa noite para vocês com trechos do filme Maré Alta, primeiro longa do diretor Marco Calvani e que chega aos cinemas na próxima semana. O filme acompanha, como você viu, Lourenço, um brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos. Ele está prestes a perder esse visto de turista. Então, está num momento da vida enfrentando muitas incertezas com relação ao futuro. E o Lourenço está aqui hoje comigo no Metrópolis. Muita alegria de ter com a gente Marco Pigossi. Que bom, que alegria, obrigado. Muito feliz de estar aqui. E eu também estou muito feliz que você esteja aqui. Ainda que esse filme não me deixou depois... Assim que eu acabei de ver, assim, sorridente. Me deixou introspectiva, pensando em muitas coisas e muito apaixonada por esse personagem, pelo Lourenço. Ah, que bom. Você apaixonou por ele também? Eu também. Você sabe que todos os meus amigos falam, por que você não é um pouco mais Lourenço, sabe? A gente gosta tanto mais dele. Estranhei esse cabelo longo. Esse cabelo curto, eu já queria, já pensei em você chegando com esse cabelo. Com o cabelão, né? Cabelão. Não, esse é para outro personagem que eu venho fazer aqui. Então, é outra coisa. É outra coisa. Acabei de rodar um filme aqui no Brasil, então estou super feliz. Aí tinha essa caracterização e assim estou. Mas é bom mudar também, depois que acaba o personagem, sabe? O Lourenço, ele cativa a gente porque ele está nesse momento muito difícil da vida, numa crise ali existencial, fora do país dele e em trânsito buscando muita coisa, né? Exato, Didi, você falou muito bem, assim, trânsito, né? É exatamente isso. É um momento da vida que ele não sabe exatamente para onde ele vai, o que vai acontecer, mas ele sabe que ele não quer voltar, sabe? E eu acho que todo mundo já passou por um momento assim na vida, né? Eu mesmo passei por um momento muito semelhante também, quando eu saí do Brasil. Eu falava, gente, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que é pra lá, sabe? Não é pra voltar, pelo menos não agora, sabe? Então, esse momento que é um momento muito esperançoso, né? A gente tá cheio de esperança porque o mundo pode acontecer, porque as coisas podem acontecer, mas, ao mesmo tempo, é um momento muito solitário, né? Um momento que você tá ali sozinho, num país que você não conhece, numa língua que não é a sua, né? Tentando encontrar a sua família, né? As suas pessoas, o seu ser, né? Claro. Sendo um homem gay brasileiro nos Estados Unidos. E aí a gente fica sabendo durante o filme que essa identidade dele e que que a questão dele, por ser gay, não é aceita pela família, ou ele não fala para todo mundo. É uma questão que ele também está resolvendo. Exato. É uma homofobia internalizada mesmo, né? De ter sido criado num lugar que não lhe acolheu, que não lhe viu, que não lhe entendeu, né? Do jeito que ele era. E é uma busca, né? Eu falo muito que esse filme é um filme sobre pertencimento, né? Sobre pertencer a alguma coisa, a algum país, a alguma cidade, a uma comunidade, a uma pessoa. E para mim a grande beleza, assim, é que ao final, a gente tem que pertencer a gente mesmo, para depois pensar em pertencer a qualquer outra coisa, ou outra pessoa. Exatamente, ou se conectar a qualquer outra coisa, a outra pessoa, ou qualquer outro lugar também. Exato. Só que vivemos tempos difíceis, né? Então, é uma busca que também tem que lidar com isso. O filme não é exatamente uma luta desse personagem contra a homofobia e os preconceitos que ele vive. É mais profundo do que isso. Mas o filme também reflete
esses tempos. Total, com certeza, Até né? a partir desse encontro que ele tem com esse americano, esse homem negro, né? Exato. Eu acho esse encontro para mim é muito bonito, assim, porque os dois se encontram nesse lugar de não pertencimento, né? O Lourenço sendo um imigrante latino que vai para lá em busca de pertencer a uma comunidade, a alguém, mas também é uma sociedade americana branca, cis, já estruturada dentro desse lugar, né? E o Maurice, que é ser um homem preto hoje na sociedade americana, que existe um racismo estrutural violentíssimo também, né? Então, nesse lugar que os dois não se sentem pertencentes, né, em torno, eles são vulneráveis e se conectam, né? Então, é através dessa vulnerabilidade que eles se apaixonam, assim. Eu acho tão bonito isso, porque a gente conhece as pessoas de verdade em momentos vulneráveis, né? E aí que existe a beleza humana, e aí que existem as conexões profundas, né? Porque senão, ainda mais na nossa comunidade hoje, senão é plástico, né? É efêmero, é um cardápio, né? De corpos, né? As relações, né? Então... É bonito mesmo, é bonito mesmo. Ao mesmo tempo que também tem uma conexão a partir da alegria, da exuberância, que essa comunidade ali dentro do filme LGBTQIA+, traz para ele. Exato. E aí a gente tem as singularidades dessa comunidade, não é? Exatamente. Idades diferentes, corpos diferentes, cada um vivendo ali a sua história, mas agregados. Exato, exato. Ali eu acho tão bonito os momentos que ele tá com a turma, né? Porque são momentos de leveza, né? Tem a cena que eles estão numa praia de nudismo, assim, não pode contar, né? Muito spoiler. Eu tô tentando Então, aqui, a gente tá ó. tentando segurar. Mas tem uma cena que eles estão ali e todos eles têm essa liberdade do corpo, né? De tirar a roupa, correr pro mar e brincar e etc. E pro Lourenço, ele nunca teve isso, né? E aí ele vive essa experiência pela primeira vez e é uma alegria, assim, sabe? Então, os momentos que ele tá com a turma, né? Com essa família que ele encontra lá, são momentos de respiro, né? E leveza pro filme, assim, que eu acho que são muito bonitos. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, a nossa comunidade é tão diversa, né? É tão diferente, cada um tem suas próprias experiências, que também dentro da própria comunidade existem diferenças e questões, né? Para se resolver, para se entender, questões raciais, questões financeiras, né? Questões sociais nesse sentido. Então, o Lourenço também está entendendo isso, né? Geracionais. Geracionais. Eu acho interessante também essas gerações ali conversando. Exato. É maravilhoso. A gente separou para vocês mais um trechinho do filme para a gente discutir, refletir juntos. Vamos? I'm an accountant. Yeah, and I'm here on a tourist visa that expires in October. And I would love to apply for a working visa, any type, really. But you need a sponsor or an employer. Yes, and nobody will hire me without papers. It's getting so hard these days. With the crazy politics. And I mean, if you don't have a special qualification, they won't... No, I do. I do. I have a certificate in accounting. I used to work... Yes. But it's really not that special. You know what I mean? Now, I am just a corporate attorney. But my husband's sister works at Homeland Security. Now, I could put you in contact with her, and she could tell you what's best for your case. How's that? E esse trecho a gente separou para vocês porque eu queria muito falar desse Lourenço e da gente. Quem somos nós quando tiram da gente? A sua profissão, a sua família, onde você está, quem é você, né? E isso mostra, fala para eles, não, isso não é nada. E aí você se apega no quê? Exatamente. E é muito isso, né? É muito né? a deriva. A própria imigração lá, né? O termo legal para isso é alien, né? Quando você aplica para um visto, né? Desculpa, você é um alien, né? Então, assim, você já é um ser então é muito interessante. O filme fala bastante sobre isso, né? Essas microagressões que o imigrante sofre, principalmente sendo latino, né? Nos Estados Unidos ou em qualquer outra sociedade, né, que não seja a sua, mas principalmente quando a gente fala de um lugar de país desenvolvido ou subdesenvolvido, se é que a gente pode colocar nesses termos que eu detesto, mas, né, existem essas microagressões diárias, né, essa cena mesmo, ela continua, né, depois ele fala, não me diz que você entretém cavalheiros, né? Então são microagressões, assim, que o personagem vai sentindo e vai passando por, tentando se encontrar nesse lugar, e é isso, vão tirando dele, né? Quando ele vê, você não é nada, né? Quem é você?
E você também se aventurou, né, de alguma forma. Você tem uma conversa com esse personagem também, de um ator brasileiro que também sai buscando fugir de rótulos, de estereótipos, se libertar, viver a sua vida, ser alguém para além de ser ator, mas também tá lá. Existir como pessoa, né? Existir como pessoa, como né? pessoa física, exato. Não, esse personagem para mim... Tanto é que, assim, eu falo para todo mundo, esse filme não é autobiográfico, zero, mas ele é muito pessoal. E é um filme que eu produzi, né? É um filme que eu e meu marido, Marco, o diretor... Inclusive com o marido na direção. Claro, que escreveu e dirigiu e desenvolvemos juntos essa história, porque era uma coisa que eu queria muito falar sobre, através do meu trabalho como ator, sabe? Não sendo uma declaração para a imprensa ou não sendo também, sei lá, produzindo o documentário Cor Política quando eu fiz. Eu acho que eu estou produzindo outro documentário agora sobre imigrantes LGBTQIAP+, refugiados, né, LGBTQIAP+, mas a minha vontade era falar sobre isso como ator, porque é uma coisa que eu passei realmente, né? Eu tive essa experiência essa necessidade de me afastar, de olhar as coisas de uma outra perspectiva, de ver as coisas de longe e entender que isso não era tão principal na minha vida. Isso é só um aspecto, né? A vida é muito maior do que tudo isso, mas quando a gente está muito dentro, a gente não consegue enxergar. E também artisticamente, né? Eu tinha essa necessidade de explorar coisas novas, e novas culturas, novos desafios. Até como ator, sabe? Como artista, eu precisava viver histórias, né? Eu passei uma vida dentro de um estúdio, praticamente. Eu falava, gente, tem uma vida acontecendo lá fora que eu preciso recuperar, né? Mas eu acho que, como imigrante, por exemplo, eu nos Estados Unidos, existe muitas semelhanças, assim, sabe? Porque, para mim, é um recomeço de carreira também, né? Minha carreira não se traduz lá. É praticamente recomeçar do zero, assim, né? Sim, e também, continuar também nessa... Eu acho que é continuar no trânsito. Exato. Eu acho que é um pouco isso. Exato. Eu tô muito feliz que você veio aqui. Que bom, eu muito também. Obrigada, viu? Muito obrigado você. Parabéns Didi, pelo filme. Um prazer. Obrigado. Gente, dia 20 de março nos cinemas, é isso, né? É isso. Certíssimo. Dia 20 de março nos cinemas, Maré Alta. Para você mergulhar. Vamos lá prestigiar o cinema nacional, que está vivendo uma ótima fase. Então, a gente tem que comemorar no cinema e vendo logo nas primeiras semanas, porque isso faz diferença, tá? Amanhã, a gente está de volta às 7h45 da noite com mais arte e cultura para você. Um beijo para você. Um beijo para você, Didi. Obrigado. E um beijo para vocês. Depois, dá uma passadinha lá no nosso YouTube, que tem mais conversa com o Marco Bigossi. Um beijo. Tchau, tchau. Watch out for sharks. There's plenty around here. Yeah, I know. I don't mind. I love swimming in open water. They love eating you alive. Maybe that's a good way to go. That's kind of dark. Yeah. Sorry. Hey, where's your accent from? Spain? Brazil. Cool. Which part? It's a small town in the countryside. Okay. What's it called? Itu? Itu? Tu. Itu. 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 Sounds like a fun place. Not really. What's it like? You don't really want to know. That's that bad. I mean, is it anything like this place? Oh, no. It's different. I love it here. It's like a beautiful bubble. E para você que está com a gente no YouTube do Metrópolis, um pouco mais dessa conversa com o ator Marco Bigossi, que está agora estreando um filme muito emocionante e muito profundo que se chama Maré Alta. Vamos continuar essa conversa? Porque o Marco estava contando aqui pra gente que ele produziu esse filme. E essa sua entrada na produção, tanto de trabalhos que você atua mesmo, quanto de documentários, quanto corpo político, e você tem que contar essa sua nova empreitada, colocam você em outro lugar no mercado, né? E colocam você também num outro lugar criativo
E é um trabalho de produção que também abre possibilidades para você, Claro. de forma criativa, você não acha? Total, total. Essa é a busca, assim, né? A própria Fernandona, né? Esses dias eu encontrei com ela tá lançando Vitória, né? E eu falo que ela foi muito fundamental nisso, porque ela falou pra mim várias vezes durante a carreira, assim, que a gente se encontrou. Ela falou, se produza, meu filho, se produza. Porque é a maneira que a gente tem de conseguir contar as histórias que a gente realmente quer. É ter essa liberdade, né? De você falar de assuntos que te interessam, de personagens que te movem, coisas que você está vivendo na vida ou não necessariamente, ou até uma maneira de você trazer à frente vozes, pessoas que talvez não teriam essa oportunidade, né? O próprio Cor Política, quando a gente acompanhou esses 4, o documentário acompanhava 4 candidatos LGBTs nas eleições municipais de 2020. Sim, dirigido pelo Pedro. Dirigido pelo Pedrinho França, meu parceiro, sócio lindo, amor. Foi uma maneira de trazer visibilidade a quem estava ali na linha de frente na luta da política institucional, né? Que muitas vezes não tem essa visualização, né? Ou essa vitrine, enfim. Então, é uma maneira de trazer também, né? Muitas situações sociais, né? Denúncias, enfim, coisas que a gente consegue usar para fazer alguma diferença, né? Sim, e aí você também não é aquele ator que está sempre fazendo testes e um pouco à mercê. E dependendo, Né? Tem um pouco isso. É. E talvez isso te aprisione, e pode aprisionar o ator, no sentido de que alguns estereótipos podem colar em você e Sim. você não te desgrudam. Sim, isso Por é exemplo, muito comum. um galã, O mocinho da novela, o mocinho da novela. Isso é muito comum. E isso acontece em qualquer lugar, né? Qualquer indústria, até mesmo em Hollywood, é a mesma coisa, né? Existe esse lugar que funciona, ali é uma indústria, né? Então eles precisam de resultado. A Então, máquina. se você tá ali, é ali que você vai ficar, né? E eu fiz 13 novelas, né? 13 em 13 anos. Uma atrás da outra, assim. Então, e por mais que a novela no Brasil é incrível, né? Porque a cada 8, 10 meses ela muda os escritores, muda os diretores, muda a história, mas o arco do mocinho ele é muito semelhante, né? Ele é muito parecido nesse sentido. Então eu precisava sair, sabe? Quebrar e explorar coisas novas, assim. Então me produzir foi uma maneira também que eu achei de me renovar, né? Como artista, como pessoa. E também nesse mercado de cinema independente, que também é duro, hein? O Brasil, esse olhar do Brasil para o mundo, ganha espaço. A gente tem que contar nossas histórias, né? Tem muito. Nós somos continentais, tem tanta coisa acontecendo aqui que o mundo precisa saber. Precisa saber, e as pessoas sabem pouco do Brasil, né? A gente está isolado, assim, na América Latina, né? Porque a gente é quase um continente, do tamanho de um continente, que não conversa muito com o resto da América Latina, porque é outro idioma, é outra cultura, é outro tudo, né? Então, o Brasil poucas pessoas lá sabem muito. O próprio Lourenço, no filme, ele passa muito por isso, né? Você não parece brasileiro, mas o que é o brasileiro? O brasileiro é tudo, né? Então, isso é muito... Mas a gente está realmente vivendo um momento muito mágico, né, do cinema E brasileiro. você sente isso andando pela rua, é maravilhoso, não andando por lá, mas assim, onde você circula, um interesse genuíno, de possibilidade? Eu acho que agora sim. Durante muito tempo existe uma conversa de inclusão latina, né, no mercado americano, lá em Hollywood, mas pouco falava-se sobre Brasil. Né? Porque o próprio americano não vê o brasileiro como latino, né? A gente tem dificuldade de se ver como latino, né? Sim. Então, assim, os testes todos que vinham para eu fazer personagens eram latinos e a resposta era: você não é latino o suficiente. Então eu fiquei nesse lugar, assim, quem sou eu, né? Lá nos Estados Unidos, porque tem uma herança europeia, daqui brasileiro, mas sou latino, falo português, falo uma língua latina, enfim. Tem essa confusão, né, do que é o brasileiro. Mas eu acho que agora, depois esse ano, que foi uma temporada tão linda de filmes, né, brasileiros que rodaram o mundo. A gente teve Baby em Cannes, Malu em Sundance, o Eu Ainda Estou Aqui, que quebrou toda e qualquer expectativa, foi uma coisa lindíssima. O próprio Gabriel Mascaro com o Azul, agora no Berlim, que ganhou o prêmio. Sim. Então as pessoas estão começando a olhar e falar: uau, o cinema brasileiro é bonito, é interessante, é potente. Então é um momento muito lindo, assim. Eu fico muito feliz de estar vivendo essa fase, assim, principalmente depois dos nossos últimos 4 anos de criminalização do cinema, né? É verdade. E aí é uma fase, esse filme Maré Alta, por exemplo, teve uma receptividade muito boa da crítica e também ganhou prêmios. E, assim,
a sua atuação foi um ponto importante. E eu queria falar dessa atuação que é contida. O Lourenço, em Maré Alta, ele tem muitos sentimentos fervilhando, mas que não podem Sair, né? não podem sair. Então, é um trabalho diferente também você, né? Total. Como ator. E quebra alguns estereótipos dessa latinidade. Exato. Não é? Exato. Porque quando fala... E tanto que no filme, muitas vezes, você é brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Mas depois do primeiro abracinho, a gente sente A que ele é gente- brasileiro. Mas fala um pouco pra mim sobre É muito isso. sobre isso, é verdade, né? Eu falo que o personagem ele é uma implosão, né? Ele tem que engolir tudo e em vez de botar pra fora, ele vai guardando as coisas e vai tentando digerir ali da maneira que ele pode, né? Porque é um pouco isso, quando você sai, né? A sua latinidade também sai um pouco, né? Porque uma sociedade onde o exprimir sentimentos é muito mais retido, é muito mais contido, né? O americano é muito mais contido emocionalmente que a gente. Então você também não se sente livre para se expressar, né? E como atuação é interessante explorar esse lugar, porque a gente vem de um lugar da telenovela, né? Onde o que é maravilhoso, porque a novela é um espelho da gente, do brasileiro. Aquele momento que você fecha a porta, você tá sozinho, você chora e se arrasta na parede, Melodrama, né? gente. Exato, Maria Melodrama. Bethânia. Quantas vezes a gente não faz isso sozinho? Eu, pelo menos, faço. Mas ali era uma questão de segurar, né? Daquela lágrima dela chegar a vir, mas ter que botar pra dentro, assim. E foi um desafio como ator, assim. Eu falava pro Marco, o Marco é um diretor muito... Não é porque é meu marido, mas é um diretor muito interessante, assim. Ele tá muito focado no ator. Para ele, é o humano que importa, né? Pode ter o plano mais lindo do mundo, mas se o humano não tá lá, a gente, como audiência, não vai comprar, e é verdade. E eu falava para ele, mas eu não tô fazendo nada. Eu sinto que eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer, chorar, mostrar. Ele falava, tá tudo aí, sabe? Então foi um trabalho de desconstrução, assim, legal, como ator, né? Claro. E ainda que você fale o tempo inteiro em inglês no filme, e ainda que o filme seja falado em inglês, e que tenha um diretor italiano, a gente comemorando o cinema nacional. E eu acho isso bonito também. É um filme brasileiro. Eu falo isso, é um filme, é uma produção americana, né? A gente entra, se você for definir o filme, mesmo em festivais, em coisas, a gente tem que falar que é um filme americano porque a verba é americana, né? O financiamento, o investimento é americano. Mas é o filme mais brasileiro que existe, né? A gente fala da gente, a gente fala das nossas dores, da nossa cultura, da nossa história. A gente abre com um poema de Oswald de Andrade ali, né? Então tem uma potência, assim. Eu queria muito levar isso pra lá, sabe? Claro. Falar do Brasil lá. Tem essa questão da religião como um fator ali de opressão muito grande na vida desse personagem do Lourenço, né? E a gente está vivendo uma transformação aqui no Brasil, vivendo, e isso já faz um tempo, né? Pensando um pouco nessa ampliação das religiões neopentecostais e de como isso vai impactando a nossa sociedade, as nossas escolhas políticas e tudo mais. O filme não tem uma discussão, um dedo apontado, mas isso também é posto. E aí tá de novo no caldo, é Brasil, né? Esse personagem não tá ali, essa opressão é cultural. É cultural, exatamente. É totalmente cultural, né? Eu falo que esse filme ele é um grito de liberdade, assim, meu pessoal e o filme em si, porque é sobre isso, né? Quando a gente fala de uma religião que oprime, a resposta à opressão é liberdade, né? A gente está vivendo um momento também político nos Estados Unidos completamente absurdo, Também. né? Com essa questão da imigração, uma maneira de lidar muito violenta em relação a isso. E eu acho que o oposto à opressão é liberdade, e é oposto ao medo, né? Uma política de medo, né? A própria religião também, algumas religiões trabalham com medo, com a culpa, né? E o oposto de medo e culpa, para mim, é amor. Então, para mim, esse filme é um grito de liberdade e de amor, sabe? Que é a maneira que a gente luta contra a opressão e o medo, né? Então, o filme, realmente, ele não fala exatamente sobre isso, mas está ali, né? Tá ali. E está ali no fundo de todos nós, de alguma maneira, né? Sim. Essa internalizado, né? Eu vou finalizar aqui querendo saber que eu estou curiosa desse documentário que você está produzindo e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Como os projetos vão se entrelaçando, né? Exato. Quando você está ali no início de todos eles.
Porque é um caminho que tem aí, né, Marco? É verdade, olha, eu não tinha nem pensado assim Tinha tão... sim. Não, mas é verdade, as coisas vão se interligando, né, a questão da migração. É que o Brasil, eu descobri... Brasil, né? A contradição, né, que é o que me interessa, assim, de investigar. É o país... A gente tem uma lei super moderna, super progressista para receber refugiados por orientação sexual ou gênero. E é o país que mais mata LGBTs no mundo. Que contradição. Então você fala, como assim, né? A gente tem uma legislação extremamente moderna, que nem na Convenção de Genebra é pedido ou exigido, e, ao mesmo tempo, é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então você fala, peraí, tem alguma coisa, eu quero entender. E aí o documentário vai se aprofundar um pouco nisso e entender as experiências de pessoas que se refugiaram aqui fugindo de uma perseguição política, de perseguição social, de perseguição, né, que veio com um pedido de refúgio mesmo, assim. Então, estou super animado com esse projeto. Que país é esse que acolhe e que, ao mesmo tempo, mata? Exato. Que ótimo. Quem vai dirigir? Ai, não sabe ainda? Não, então! É porque a gente tá no comecinho. Tá no comecinho, e eu tô pensando em me aventurar nessa terceira... Então, assim, é uma coisa que se tivesse, desse, talvez eu entre nessa direção. Mas, se não, a gente tem alguns nomes de diretores bem bacanas, mas eu tô junto com a Cristiane Fogaça, que é uma produtora muito interessante, que eu adoro. A gente se conheceu lá no Labrife, no Festival de Cinema Brasileiro lá em Los Angeles. Ela tava levando um curta, a gente se conheceu. E ela me veio com essa ideia, né, com essa informação. Eu falei, puxa, vamos juntar forças e vamos fazer essa investigação. Então, bem breve. Que bom. Aí você volta aqui. Aí eu volto sempre. Por favor. Sempre. Eu sei que você tá bem em trânsito, mas a gente tá aqui, ó. Estamos te esperando. Delícia, Sucesso obrigado. pro Maré Alta. Obrigado. Vou repetir, gente. Maré Alta, nos cinemas, 20 de março. Vamos ver cinema nacional? Tá bom. É produção americana, porém... A gente agarra, porque a gente é assim. A gente é assim. E eu sou nacional. E ele é nacional, pronto. Um beijo. Até já. Obrigado. Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.